Deus. Pode acontecer, irmãos, a qualquer um de nós, a qualquer momento, porque a vida é difícil, a vida não é fácil, às vezes a vida é muito estranha, existem coisas que nos acontecem, ou acontecem ao nosso redor, que a gente fica tão perplexo, e que a gente pensa assim: será mesmo que o que eu estou acreditando, não é? A fé que eu tenho é isso mesmo? Se você viver o suficiente nessa vida, sua fé será obrigada a ser desafiada muitas e muitas vezes. O Salmo 73 conta a história de um homem. Ele era piedoso, ele era fiel a Deus, mas ele sentiu sua fé se esvaindo. Sabe como? A fé dele balançou, a fé fracassou num determinado momento. E mesmo que essas palavras que nós vamos ler tenham sido escritas há 3.000 anos atrás, e elas poderiam muito bem ter sido escritas hoje, de tão atuais, de tão contemporâneas. Nós podemos ler essas palavras e dizer: eu era como Asaf, o escritor, né? Eu era como Asaf, minha fé balançou, minha fé chegou num ponto crítico, eu vivi uma crise de fé, mas Asaf encontrou Deus novamente, Asaf encontrou o caminho de volta. Se você já lutou com as perplexidades da vida, se você já lutou com situações que você pensa assim: que injustiça, que coisa ruim, esse é um salmo para você. Se você já sentiu sua fé esvaindo pela mão, né? Pelos dedos, como água que você tenta segurar e não consegue, nós vamos ler e aprender sobre um homem piedoso que enfrentou o que você está enfrentando agora, ou enfrentou o que você pode enfrentar em qualquer fase da sua vida. O texto nos diz que este salmo é um salmo de Asaf. Nós sabemos de outras partes do Antigo Testamento que ele era um líder no louvor. Talvez ele fosse como o Júnior estava aqui na frente, ou como a Ivna estava, ministrando o louvor à igreja. Ele era um líder de louvor no templo de Jerusalém, durante os tempos do rei Davi. À medida, irmãos, que eu considerava esse fato, eu percebi que eu lembrei que muitos músicos que eu conheci, ou que eu conheço, têm uma sensibilidade única de espírito, são sensíveis, pensam de maneira profunda. Neste salmo, Asaf nos convida a ir com ele na sua jornada da dúvida até o renovo da fé. Na verdade, esse salmo tem duas partes. Uma parte eu chamo de perguntas, e a segunda parte, respostas. Então é uma pergunta, uma resposta. Nos primeiros 14 versos, Asaf se pergunta: por que os maus prosperam? E por que os bons se dão mal? É uma pergunta. Ele faz essa pergunta de várias maneiras, de vários modos, nos 14 primeiros versículos. Aí na segunda parte, que são os últimos 14 versos, nós vemos a fé levando Asaf do desespero e da raiva à paz e à aceitação. Então, os primeiros 14 versículos, ele pergunta isso: por que os maus prosperam e por que os bons se dão mal? E aí, o restante, a segunda parte do texto, ele começa a ver como a fé funciona para responder essas questões. Então, a primeira parte do texto é a dúvida. A dúvida levanta uma questão. Vamos ler aí dos versículos 1 ao 14. Na minha versão, a Nova Versão Internacional, diz assim: Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés
quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha, ele chega a duvidar que foi bom se manter puro. Olha a crise de fé que esse homem está vivendo. Certamente foi-me inútil, versículo 13, manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Irmãos, Asaf começa confessando sua quase fatal crise de fé. Aí nos versículos 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele confessa que ele viveu uma crise de fé, e essa crise de fé está explícita aí no versículo 3, tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. A fé dele balançou, porque ele viu ímpios, ele viu arrogantes prosperando. Olhe o suficiente, você encontrará alguém em algum lugar que parece ser mais feliz, tem mais conteúdo, parece melhor, tem um salário maior, uma saúde melhor, tem menos problemas, tem uma vida melhor, tem uma casa maior, tem uma carreira mais bem sucedida, alguém que tem mais amigos, alguém que é mais conectado, alguém que tem mais prestígio, mais dinheiro no banco. Em geral, essas pessoas se parecem ou parecem estar num nível mais elevado que você. Você sempre vai encontrar pessoas assim, claro. Nós vivemos num mundo que gosta de contar pontos, irmãos. Pontos. Quem faz mais pontos? Quem fez menos pontos? Todos nós temos um lugar, num degrau, na grande escadaria da vida. Tem pessoas que estão acima de nós, e a gente olha para essas pessoas que estão lá acima, elas têm mais, então elas fizeram mais pontos. Elas estão na frente, elas estão acima. A gente vive num mundo que gosta de contar pontos. Em qualquer lugar nesse planeta, em qualquer sociedade, você vai encontrar uma espécie de hierarquia. Natureza humana é assim, pessoas que estão acima de outras pessoas. Agora, se isso não fosse ruim o suficiente, existe mais coisa. Há algo que vai incomodar você. Se você parar para pensar sobre isso por muito tempo, você vai ficar até chateado e entra numa crise de fé, como entrou Asaf. O que é? Algumas pessoas que parecem estar acima da gente, de alguma forma, não são pessoas muito agradáveis. Eu estou falando de algumas pessoas que você vai encontrar que estão acima na escadaria da vida, e você, esse cara não é legal. Você vai pensar isso, esse cara não é legal. Alguns deles são idiotas, alguns deles são covardes, alguns são completos canalhas, alguns são vermes.
e ainda assim, eles parecem estar indo muito bem na vida. É irritante o suficiente ter que dividir o espaço do planeta com pessoas de má reputação. É irritante muitas vezes ter que trabalhar com elas, ir para a escola com elas, conviver com elas, tomar decisões a partir delas, estar no mesmo lugar que elas, às vezes viver ao lado delas. Irmãos, de todo modo pode ser muito frustrante sentir que você tem sido ultrapassado por pessoas indignas na grande corrida da vida. É olhar para cima e ver assim: aquele cara, ele não merecia estar lá, mas ele está. É olhar para cima e dizer: aquele cara não deveria, as coisas não deveriam estar indo bem para ele, e ele só faz negócio atrás de negócio, cada vez melhor, e você só levando na cabeça. Irmãos, isso não é problema só de Asaf, não. Isso não é questão só de Asaf. Esse é o nosso problema também. Mas há algo mais profundo incomodando Asaf, enquanto ele atravessa esse caminho, através dessa questão. Não é só a prosperidade dos ímpios que é ruim o suficiente. Não, tem mais coisa. É que muitas vezes os maus prosperam enquanto os justos sofrem. Já pensou nisso? O problema não é que existem pessoas na sua frente, sempre existirão, a não ser que você seja um sheik árabe, né, que tem poços de petróleo, que abre a torneira do banheiro e sai petróleo. Sempre vai ter alguém na sua frente, ok? Isso já é ruim. Mas o problema é que tem gente na frente que você pensa: esse cara é ruim demais, ele está lá na frente. Mas tem um agravante, é que você lembra que tem gente na sua frente que é ruim demais, mas que tem boas pessoas atrás que estão levando na cabeça. Isso é horroroso. Os maus prosperam, os bons sofrem. Se realmente nós somos o povo de Deus, que a gente tenta ser, não é? Ainda que em vão, ainda que desajeitadamente, a gente tenta fazer a vontade de Deus. Se Ele realmente nos ama, como Ele diz que nos ama, por quê? Por que Ele deixa os bandidos fugirem, enquanto os mocinhos levam na cabeça? Por quê? Essa é uma questão estranha. Que benefício, irmãos, há em permitir essa inversão aparente de justiça? Por que isso? Quando a gente faz os nossos filmes, não é? Quando a gente escreve as nossas novelas, nós seres humanos, o que a gente faz, irmãos? O vilão apronta todas, não é? Apronta todas, mas no final o mocinho se levanta triunfante, não é? Porque a gente tem esse senso de justiça. Não é justo o bandido se dar bem o tempo todo. Aliás, é até um truque dos noveleiros. Um truque dos noveleiros é fazer assim, olha só: o vilão ou a vilã apronta, aí de repente ela leva uma, aí todo mundo, aquele dia que ela leva, o capítulo, né, a audiência sobe a níveis estrondosos. Hoje à noite a mocinha vai dar uma surra na vilã. Aí todo mundo, né? Não tem reunião na igreja hoje não, porque hoje o capítulo é especial, né? Aí depois a vilã pronta. Aí o noveleiro tem que colocar um capítulo em que ela vai se dar mal. Hoje o segredo vai ser revelado. Aí ela se dá mal. Mas depois ela continua aprontando, até que no final ela é declarada louca, internam ela e a mocinha se dá bem. Porque nós temos esse senso de justiça em nós. Porque para a gente não é justo o mal se dar bem e os bons levarem na cabeça.
Porque a gente tem perguntas na cabeça do tipo assim: por que os corruptos estão no poder enriquecendo, enquanto os justos sofrem para ganhar o pão de cada dia? Por que Deus permite que um patrão injusto, beberrão, mulherengo, prospere às custas da exploração servil de funcionários que são bons maridos, são honestos, são decentes? Por que um pastor que serve a sua igreja com fidelidade, ajuda a comunidade, com amor no coração, com trabalho, com suor e lágrimas, de repente aparece um câncer no cérebro e ele morre no meio de um ministério tão bem sucedido? Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? O Salmo 73, ele pinta esse retrato vívido da prosperidade dos ímpios. Versículo 4 fala da saúde dos ímpios. Versículo 5 fala da boa vida deles. Versículo 6 fala do orgulho deles. Versículo 7 fala da iniquidade deles. Versículo 8 fala das palavras mal intencionadas que esses caras falam. Versículo 9 fala das palavras arrogantes que saem da boca deles. Versículo 10 fala da prosperidade, da popularidade deles. Versículo 11 fala da blasfêmia deles. Versículo 12 fala da vida despreocupada e da riqueza deles. Eles fazem todas essas coisas ruins, e o versículo 12 ainda vem falar que eles têm vida próspera e boa. Que coisa injusta! Riqueza, saúde. Os homens maus conseguem todo tipo de bem material, todo tipo. A gente deve admitir, irmãos, que esse retrato é frequentemente muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Descreve em detalhes impressionantes o que a vida sem Deus se parece. E ainda assim esses caras estão se dando bem. O verso 7 fala de corações insensíveis. O coração deles é insensível. Isso para eles nem chega a ser uma acusação. De repente para eles é até elogio. Eles são do jeito que são, eles gostam do jeito que são. Eles parecem viver uma vida sem culpa alguma, de serem insensíveis, de serem arrogantes, de serem orgulhosos. Talvez eles até achem: eu mereço ser arrogante, porque eu sou. Vamos pensar sobre tudo isso, irmãos. A gente não precisa nem argumentar mais, porque tudo isso é bem verdade, tal como está. Embora não seja uma descrição perfeita de cada pessoa ímpia, claro, cada uma tem suas características pessoais, cai muito bem como um retrato de certa classe de pecadores. Todos nós conhecemos algumas pessoas que se encaixam nesse padrão. Mas, irmãos, Asaf, como um homem bom que ele era, e era mesmo, ele cometeu 3 erros quando ele pensou todas essas coisas. E nós podemos aprender muito com esses 3 erros dele, porque nós cometemos os mesmos 3 erros quando a gente pensa do jeito que eu estou levando você a pensar. 3 erros fundamentais. E o primeiro erro que ele cometeu foi julgar pelo que vê. Há muito mais, irmãos, que os olhos podem ver. Há muito mais. É bem verdade que alguns ímpios prosperam por algum tempo, mas a experiência simples diz que nem todos os ímpios conseguem isso, claro. Ou então todas as prisões estariam vazias, ok? Ainda é verdade hoje que o caminho dos maus é difícil, é difícil. Então, quando a gente julga só pelo que a gente vê, a gente está cometendo um erro, porque o cara pode estar se dando bem de um certo ponto de vista, mas existe mais coisa que os nossos olhos não conseguem ver. Segundo erro que a gente comete quando julga como age, ou como pensa, quando pensamos como Asaf, é deixar Deus de fora da equação. Deus de fora. A Bíblia nunca nega que os maus de vez em quando prosperam, mas Hebreus capítulo 11 fala que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Moisés, vem ser príncipe aqui no Egito, Moisés, vem curtir
a vida de príncipe. Não, 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 eu não sou como vocês, eu sou do povo de Deus. Moisés, lá você vai sofrer, ok, mas vocês têm uma prosperidade por algum tempo. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que experimentar por algum tempo a prosperidade dos ímpios. Terceiro erro que a gente comete quando pensa somente como a primeira parte do Salmo 73 é esquecer a vida por vir. A vida por vir. Essa é a visão que trouxe Asaf de volta para o equilíbrio, quando ele começou a olhar o que vem. Deus ordenou um dia de julgamento para toda a raça humana, e ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Mesmo que nesta vida, muitas vezes os maus são punidos, e a gente sabe o que acontece, mas aqueles que não são punidos encontrarão na eternidade o Deus de justiça. Então há um julgamento por vir. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Há um julgamento vindo. Então Asaf parece bater no fundo, quando ele chega lá nos versículos 13 e 14. Ele diz assim: olha, esse pensamento de que os ímpios prosperam, os maus se dão bem, e os bons só levam na cabeça. Aí ele bate no fundo do poço, quando ele chega no versículo 13 e 14, diz assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Então olha, parece que não adiantou nada eu ser um crente. Parece que não adiantou nada. Parece que não adiantou nada eu tentar viver a vontade de Deus. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Então parece que ele chega no fundo do poço, ele está pronto para desistir, para deixar de acreditar mesmo. Todos nós, irmãos, sentimos dessa forma um momento ou outro da vida, todos nós. Senhor, se essa é a maneira como você trata os seus amigos, então eu poderia ser seu inimigo. A gente começa a pensar alguma coisa assim. Na verdade, eles parecem se beneficiar, os seus inimigos, Senhor, parecem se beneficiar mais do que eu. Olha, querido, ele não está sendo objetivo, mas ele está sendo totalmente honesto diante de Deus. É honestidade diante de Deus. É abrir o coração e dizer: Deus, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou sentindo, Deus. Deixe-me dar um exemplo para você. Meu exemplo, meu momento Asaf, eu casadinho, bonitinho, né? Eu não consegui engravidar. É claro, é minha esposa, né, irmãos? Entenderam, né? Ou você aí, maridão, ela engravida e você não engravida junto. Francamente, né? Então você entendeu, né? Não consegui engravidar. Fiz cirurgia, tomei remédio, indo de mal a pior, né? E 7 anos tentando. Como pastor, eu atendia no gabinete aquelas meninas, iam lá: pastor, sim, minha filha, fala o que foi que houve. Eu engravidei do meu namorado. E aí vinha aquele meu momento Asaf, sabe como? Poxa, eu com a vida tudo, fazendo tudo, e eu não consigo. E ela nem queria, e aí veio o bebê. Sabe, a gente começa a pensar assim: Deus, é assim que o Senhor me trata? É assim mesmo? Se o Senhor trata os seus amigos assim, então eu quero ser seu inimigo. Você entende esses momentos que a gente fica perplexo diante de Deus? E a gente acha isso não é justo. Não é justo. Tem gente se dando bem, e eu estou aqui levando na cabeça. Irmãos, a dúvida levanta uma pergunta. Mas graças a Deus o Salmo não termina no versículo 14, porque Asaf passa da dúvida para a fé, e a fé encontra uma resposta. Aí vem os versículos de 15 a 28, vamos continuar aí na leitura,
diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes caírem na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo, meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Irmãos, Asaf chega à resposta certa. Ele passa por etapas. Eu vejo etapas nesse progresso, da dúvida para a fé, do desespero para a tranquilidade. Ele passa por etapas. Primeiro, ele vê que algumas coisas não devem ser descuidadamente compartilhadas com outras pessoas. Ele diz aí no versículo 15: se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então ele começa por calar a boca. Nem toda dúvida precisa ser compartilhada com todos. Às vezes precisamos falar certas coisas, claro, mas quando nós o fazemos, nós devemos encontrar pessoas com sabedoria para entender, se necessário, ignorar algumas das coisas que dizemos. Sabe aquele tolo que vai falar mal da igreja ou do pastor na frente do novo convertido? É o que Asaf está percebendo aqui. Algumas coisas eu vou guardar para mim, ou algumas coisas eu vou abrir com pessoas com sabedoria para me entender, ou com sabedoria para ignorar algumas coisas que eu digo. Claro, irmãos, eu preciso ser honesto com os outros, mas há uma linha tênue entre ser honesto e conversa fiada. Entendeu como? Compartilhar certas coisas descuidadamente pode prejudicar alguns filhos de Deus que não estão preparados para ouvir certas conversas fiadas. Na maioria das vezes, nós não vamos entender porque as coisas acontecem como elas acontecem. Para de tentar explicar, ou para de tentar encontrar explicação. Não tem explicação. Porque um homem morre e o outro vive. Não tem explicação. Porque um homem mau fica rico, enquanto meia dúzia de homens dignos e honestos só vivem pobres, ou vivem na pobreza a vida toda. Porque o ladrão entrou nessa casa e não entrou naquela outra casa? Como é que foi que um homem corrupto nunca foi preso e o outro homem honesto perde o emprego? São perguntas, e 1 milhão de outras perguntas que nunca poderão ser totalmente respondidas desse lado do céu, ou seja, do lado de cá. Então Asaf começa a perceber: algumas coisas eu me calo, guardo para mim, ou divido com pessoas que têm sabedoria. Segunda etapa, ele foi para o lugar certo para encontrar resposta. Diz aí no versículo 17 que a grande virada aconteceu quando fui ao teu templo. Entendi o que acontecerá no fim com os maus. Ele foi buscar resposta aonde, irmãos? No templo.
Mas o templo significa o que, irmãos? A presença de Deus. Na presença de Deus a gente vê as coisas de maneira mais clara. Por exemplo, irmãos, nesse curso que nós estamos fazendo às quintas-feiras, alinhando as ideias, a gente está estudando a disciplina da adoração, e isso tem me feito pensar em certas coisas muito legais, muito legais. Veja bem, veja bem, nada parece mais verdadeiramente contracultural, olha, contra a cultura, do que estar num lugar como esse aqui, cantando louvores a Deus. Isso é estranho. Se a adoração não parece radical para nós, é porque nós nos tornamos muito confortáveis ou acomodados a ela, porque é estranho. Essa turma se reúne dentro de um templo com uma banda tocando e todo mundo cantando. Você faz isso no dia a dia? Você vê gente fazendo isso no dia a dia? Isso é estranho. No Império Romano, os primeiros cristãos eram muitas vezes acusados de ateus. Sabe por quê? Porque eles adoravam um Deus que eles não podiam ver. Onde está o seu Deus? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. E os romanos, os gentios não entendiam. Como é que vocês adoram um Deus que vocês não veem? Eles não tinham ídolos, eles não ofereciam sacrifícios. Quando eles se reuniam, eles cantavam, eles oravam, eles ouviam a palavra lida, eles compartilhavam a ceia do Senhor, e isso era tão contrário à cultura da época, tão contrário. Os cristãos, os adeptos de outras religiões achavam os cristãos heréticos, porque eles não tinham um Deus que era visto. Maus boatos eram espalhados a respeito desses seguidores de Cristo. Eles estão adorando um Deus que não existe. Absurdo, absurdo, absurdo. Quem pode acreditar numa coisa dessa? Então, irmãos, o que acontece quando a gente adora? O arcebispo anglicano William Temple tentou definir a adoração. Ele escreveu uma declaração linda e profunda, dizendo assim: olha, adorar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é purgar a imaginação pela beleza de Deus, é abrir o coração ao amor de Deus, é dedicar a vontade ao propósito de Deus. Isso é adorar. 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 Tudo isso é totalmente contracultural. Você não encontra isso em programas de TV, novelas globais, filmes de Hollywood. Você não vai conseguir aprender sobre isso na PUC, na USP, na UFRJ, na UNB. Lá não podem ensiná-lo a pensar nesse alto nível. Mas se você quer adorar, você precisa entrar na presença de Deus. Não é lá na PUC, não é assistindo a novela, não é vendo um filme, é na presença de Deus que você aprende a adorar. Irmãos, nós precisamos usar mais os nossos cultos para nos preparar para sermos agentes da contracultura do reino de Deus nesse mundo, por nossas orações, por nossa música, pela nossa grande tradição que é transmitida de geração para geração, pelo ministério da palavra, através do batismo, através da ceia, por meio da comunhão, das reuniões em pequenos grupos, pelos credos, pelas bandas, pelos coros, independente de denominação, de estilo, de música. Cada culto de adoração, e eu tenho descoberto isso no curso Alinhando, deve ser uma grande lição para ensinar o nosso povo o seguinte: nós não somos desse mundo. Isso é o que nós somos, é por isso que nós existimos, isso é o que nós acreditamos, essa é a forma como nós vivemos. Os nossos cultos têm que ser usados para ensinar isso. É por causa da pressão que o mundo exerce tão constantemente sobre nós, que nós devemos aproveitar cada oportunidade das nossas reuniões para afirmar a nossa identidade como cristãos. O que o momento de culto fez no coração de Asaf? Quando Asaf estava no fundo do poço, acreditando que ser crente era a pior coisa do mundo, ele vai ao templo, ele entra na presença de Deus, e quando ele entra na presença de Deus, ele se transforma. A dúvida se transforma em fé, a incredulidade, o desespero se transforma em equilíbrio. Isso acontece, sabe onde, irmãos?
na presença de Deus. É por isso que os nossos cultos precisam cada vez mais serem incrementados com a boa e poderosa mão do nosso Deus, e o nosso povo a aproveitar cada momento de culto para estar na presença de Deus, porque é aí que Deus transforma o nosso coração. Por favor, não venha para o templo, não venha para a igreja para cumprir uma obrigação. Não faça isso. Você está estragando o seu momento com Deus. Venha com o coração alegre. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou encontrar os meus irmãos, eu vou ler o testamento do meu irmão mais velho, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. Esse é o melhor momento da minha semana, quando eu estou na casa de Deus. O coração de Asaf foi transformado porque ele entrou na presença de Deus, no templo do Senhor. Isso trouxe equilíbrio de volta. Isso ajudou Asaf a ver o que ele tinha perdido, a fé. Terceira fase, ele viu o fim dos ímpios, e não foi uma visão boa. Os versículos 18 a 20. Nesses versículos ele diz assim: os ímpios estão num terreno escorregadio, eles caem de repente, serão destruídos, eles serão varridos pelo terror, eles vão desaparecer da face da terra. A mensagem de Deus é muito clara. Asaf, por que você inveja os ímpios? Eles estão afundando, Asaf. Eles não sabem disso, eles não veem isso, eles não acreditam nisso. Mas Deus falou, e a palavra de Deus não pode ser quebrada. O ímpio terá um fim terrível. Eles não permanecerão rindo e batendo palmas e zombando e desfrutando de seus coquetéis a vida toda. Eles não continuarão levando vida elevada, tendo riqueza, soberba. Nada disso adiantará para eles naquele dia terrível. No momento, eles parecem muito bem, mas logo virá o dia do julgamento. Você consegue entender isso? Nós podemos dizer 3 coisas do destino final dos ímpios. O julgamento deles é súbito e inesperado. A destruição deles é completa e irreversível. E finalmente, a ira de Deus é pessoal e inevitável. Você gostaria de trocar de lugar com os ímpios? Essas são imagens impressionantes, que nos levam a uma conclusão solene. Deus rejeita os maus completamente. Deus rejeita os ímpios pessoalmente. Porque eles não tinham tempo para Deus, Deus os enviará para o inferno. Chato dizer isso, irmãos, mas é a verdade bíblica. Eu não tenho tempo para Deus, então ok. Você viverá a eternidade sem Deus. Eles estão num terreno escorregadio, mas logo eles alcançarão o fundo do poço, cairão bem fundo. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus para os religiosos hipócritas da sua época, né? Um dia ele vai lhes dizer assim: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quarto lugar, quarta etapa da reconstrução da fé de Asaf. Asaf vê quão tolo ele tinha sido. Versículo 21 e 22. Meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Um animal sem entendimento. A versão nova, a versão internacional, um animal irracional. Ele vê quão tolo ele foi. E aí o verdadeiro arrependimento se parece com isso aí, irmãos. É confessar. Ele reconhece o pecado, ele chama pelo nome, ele vai à raiz da questão, ele admite a verdade. Uma outra versão diz assim: eu era totalmente ignorante, eu era como um boi mudo na sua própria presença. Isso é chamar as coisas como elas realmente são.
Irmãos, como a inveja e a amargura corrompem o nosso coração. Como? Elas nos tornam insensatos, elas nos tornam ignorantes, elas nos fazem menores do que animais irracionais. Então, eu estava tão revoltado, meu coração tão cheio de amargura, que eu não podia compreender as coisas de Deus. Asaf continua nesse processo de reconstrução da fé. Então, em quinto lugar, ele ganha uma nova visão de Deus. É um dos momentos mais elevados do Novo Testamento, irmãos. Marca na sua Bíblia, versículos 23 a 26, que momento lindo. Diz assim: no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus conselhos, no fim me receberás com honras, no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu coração enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Que coisa linda, irmãos. Parece que não é mais a mesma pessoa dos primeiros versos, parece que não é mais a mesma pessoa dos versículos 13 e 14, foi-me inútil manter o puro coração, lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs sou castigado, mas é a mesma pessoa. O que mudou, irmãos? Mudou quando ele entra na presença de Deus, ele reconhece quem ele é, e ele vê quem Deus é. Aqui está a proteção pessoal do crente. No passado, o Senhor segurou a minha mão. No presente, o Senhor me guia com seu conselho. No futuro, o Senhor vai me levar para o céu de glória. E você está invejando os ímpios? O que o ímpio tem que possivelmente corresponda a isso? Me diga. O ímpio não tem isso, mas ele tem o que pode corresponder? A segurança de Deus, o conselho de Deus, o céu de Deus. Os carros que o ímpio tem, as casas que ele tem, o dinheiro que ele tem para o lazer dele, o que se compara, irmãos, a Deus na nossa vida, na vida de um ímpio? Nada. Robert Rainbow, no seu sermão sobre o Salmo 73, ele coloca as coisas da seguinte maneira: a riqueza dos ímpios não significa nada, eles não têm nada. Sem Deus, sem perdão, sem céu, eles não têm nada. Com Deus temos tudo e sempre teremos tudo, não importa as circunstâncias exteriores de nossas vidas. Com Deus temos tudo e sempre teremos tudo. É uma grande coisa ser um cristão quando você morre, é verdade. E é terrível ser um ímpio quando você morre. Olha, meu irmão, se você conhece Jesus, acredite, o melhor ainda está por vir. Está por vir. Você tem inveja dos ímpios? Que tolice, que visão míope. Eles são como uma palha que o vento espalha, serve para nada. Deixe que os ímpios tenham os brinquedinhos deles, os brinquedinhos caros deles, as bugigangas caras deles. Deixe-os ter seu breve momento ao sol. Para os ímpios, essa terra é tudo ou todo o céu que eles têm. Vou repetir: para os ímpios, essa terra é todo o céu que eles têm. Para o crente, essa terra é todo o inferno que nós temos. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Para os ímpios, essa terra é todo o céu que eles têm. Para o crente, essa terra é todo o inferno que nós temos. E alguns crentes estão até dizendo assim: se o inferno for assim, eu quero viver aqui para sempre. Mas o melhor está por vir. O melhor está por vir. E se eu tivesse um bebê aqui agora, eu beijava a barriga dele, e o melhor está por vir.
No final, irmãos, nós vamos descobrir que nada na terra ou no céu é mais desejável do que a presença de Jesus, irmãos. Porque o céu, como os arautos já descobriram, os arautos do rei, o céu é onde Jesus está. Podemos morrer, mas até mesmo a morte não pode nos separar do nosso relacionamento com Deus, nem a morte. Porque esse relacionamento é tão seguro quanto o próprio Deus é. Enquanto Deus está no céu, a gente está certo da nossa glória. Enquanto Deus é Deus, a gente está certo da nossa glória. Nenhum homem perverso pode tirar isso de nós. E nenhum ímpio, com toda a sua riqueza, com todo o seu luxo, com todo o seu lazer, com todos os prazeres dessa terra, pode se igualar ao prazer que nós teremos quando o céu finalmente for nosso. Quando a gente coloca a nossa glória na balança da eternidade, a prosperidade dos maus não é nada, irmãos. Jonathan Edwards, século XV, ele dizia o seguinte: o cristão tem a melhor parte, embora tudo que eles tenham seja Deus. O cristão tem a melhor parte, embora tudo que ele tenha seja Deus. A melhor parte é Deus. Em sexto lugar, Asaf tem a sua fé recomposta porque ele vê a diferença essencial entre o justo e o ímpio. Nós estamos seguindo em direções diferentes. Nós estamos seguindo em direções diferentes. O justo e o ímpio. Os ímpios irão um dia perecer no inferno, mas os justos que conhecem a Deus agora estarão com Deus para sempre na eternidade. Então eu vou terminar com algumas conclusões rápidas. Se você escreve, se você está escrevendo, é hora de escrever rápido, porque eu vou terminar rápido. Olha lá. Nessa vida os ímpios às vezes prosperam, enquanto os justos parecem não conseguir nada. Isso é o que o Salmo 73 me ensina. Segundo, enquanto nós jogamos o jogo da comparação, a nossa vida será preenchida com a inveja, a raiva e a frustração. Não se compare aos ímpios. Aliás, não se compare a ninguém. Você é incomparável. Você é incomparável. Diga isso. Eu sou incomparável. Não é assim não. É assim. Eu sou incomparável. Sabe como? Gostoso. Eu sou incomparável. Diga, eu sou incomparável. Deus me fez. Isso, gostei da arrogância. Terceiro, aqueles que se esquecem de Deus nessa vida, um dia descobrirão que tudo que eles viveram será súbita e totalmente destruído. Aqueles que se esquecem de Deus nessa vida, um dia descobrirão que tudo que eles viveram será súbita e totalmente destruído. Viva com Deus, ande com Deus, não tire Deus da equação. Quarto, aqueles que se apegam a Deus em tempos de confusão vão entender que Ele é mais do que suficiente para esta vida e a vida futura. Quinto, uma vez que Deus é mais do que suficiente, quando somos tentados ao desespero, proclamaremos a suficiência de Deus para quem quiser ouvir. Quando o desespero vem, eu digo assim: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Sexto, Deus dá prosperidade aos ímpios, porque isso é tudo que eles terão. Tudo que eles terão. Sétimo e último, Ele nos dá a sua mão orientadora no meio das dificuldades, porque para aqueles que amam o Senhor, o melhor ainda está por vir. Irmãos, o Salmo 73 nos recorda que por vezes a gente pode sentir a nossa fé balançando. Eu comecei o sermão com uma pergunta simples: alguma vez você já deixou de acreditar? Sabe como? Deixou de acreditar? Eu sei que muitos poderiam dizer sim. Algumas vezes a minha fé fracassou. Eu não acho errado você estar confuso, ou você está irritado, ou você está perplexo com algumas coisas que acontecem ao seu redor. Você é humano. Às vezes a vida parece tão confusa que você olha para o céu e pergunta: o que está acontecendo lá em cima? Sabe como?
contra tudo isso, a primeira frase do testemunho de Asaf, no Salmo 73, precisa ser considerada. Asaf diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele começa a contar o seu testemunho de como a sua fé fracassou, mas ele começa dizendo assim: olha, eu vou dizer como a minha fé fracassou, mas antes eu quero afirmar uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. Essa semana eu li em algum lugar que num lugarejo, lá na Inglaterra, existe um túmulo de um homem que foi muito amado por todos aqueles que o conheciam. Quando ele morreu, escreveram essas palavras na lápide dele. As palavras dizem o seguinte: aqui jaz um homem que estava satisfeito com Jesus. Aqui jaz um homem que estava satisfeito com Jesus. Isso poderia ser dito a seu respeito? Isso poderia ser dito a meu respeito? Quando eu li isso, as pessoas podem dizer isso a meu respeito? Arlênio é um homem satisfeito com Jesus. A fé escolhe crer que Jesus é o Senhor de todas as partes da nossa vida, todas as partes, até mesmo daquelas partes que não fazem tanto sentido. Ele também é Senhor. Faça de Jesus a sua rocha, sua base firme, seu alicerce, e você nunca será destruído, até quando a fé fracassar. Se Jesus for sua rocha, você nunca será destruído. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu saio daqui hoje, meu coração renovado, acreditando que o melhor ainda está por vir. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Nós vamos orar também pela Viviane Lacerda. Ela está acompanhando o culto pela internet. Ela pede oração pela sua saúde, pela cirurgia que fará na quinta-feira. Vamos orar por você, Vivi. Pedir que Deus cuide de você. E por todos nós aqui, Senhor. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos. E às vezes, Senhor, a vida nos apresenta tantas coisas que nos deixam perplexos, confusos. E nossa fé até duvida. Mas, Senhor, quando entramos em Tua presença e admitimos quem nós somos e vemos quem o Senhor é, nossa fé pode ser renovada, nossa confiança restaurada, e a gente entende que somos completamente satisfeitos quando temos Jesus. E quando somos satisfeitos em Ti, o Teu nome ainda é muito mais glorificado. Quando olhamos para todas as coisas do mundo, e todas as coisas que muitos ímpios prósperos têm, e nós olhamos e dizemos assim: eu não troco o meu Jesus por nada disso. Eu não troco o meu Jesus por nada disso. Eu estou completamente satisfeito com Jesus. É nesse momento, Senhor, que o Teu nome é mais glorificado em nossa vida. Quando estamos completamente satisfeitos contigo, Deus. Quando fazemos de Ti nossa plena satisfação, Deus. Nosso gozo, nossa alegria, nossa plena satisfação. Jesus, 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 Jesus. Satisfeitos contigo. Totalmente satisfeitos contigo. A quem mais tenho eu, senão o Senhor? E o que mais eu poderia querer, além da presença de Deus em minha vida? Sou satisfeito com Jesus, com Jesus,
como Jesus. Obrigado, Pai. Saio daqui com a certeza de que tua presença é a coisa mais linda, e mais nobre, e mais digna, e mais elevada que eu possa ter nessa vida. Obrigado por esse grande tesouro, Jesus na minha vida, Jesus na vida dos meus irmãos. Dá-nos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, amparados, protegidos, guardados por Ti. Dá-nos um domingo na Tua presença. E que logo mais, ao retornarmos aqui à Tua casa, nosso coração venha com essa atitude de adoração, dizendo: estou satisfeito com meu Jesus, por isso vou à casa dele adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Não troco a casa do meu Deus por lugar algum, não troco o culto ao Senhor por lazer algum nessa terra, porque é lá que eu sou renovado, e é lá que eu encontro meu amado, meu Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Bom domingo. Deus abençoe vocês.